Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje eu tenho a enorme satisfação de entrevistar um grande professor e também um grande amigo, professor Maurício von Bruck Lacerda, doutorando em Direito Civil pela Faculdade de Direito de São Paulo. Maurício, muito obrigado por vir até aqui para poder ser entrevistado pelo nosso blog. Alexandre, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, participando aqui do blog de Civil Imobiliário, tratando aí de questões sempre relevantes para o nosso direito civil e também no âmbito do direito imobiliário. Então, é uma grande satisfação, Alexandre, e aceitar o seu convite para essa conversa. Maurício, a ideia hoje era tratar de um tema que ele tem uma grande implicação prática. Eu pretendo tratar com você, cuidar a respeito da venda do ponto comercial e, eventualmente, como é que ficam as consequências jurídicas com relação a um contrato de locação. Antes de a gente entrar especificamente no ponto, você poderia dizer qual é o tratamento dado pelo Código Civil nessa venda do ponto comercial? Quais as consequências jurídicas disso? Perfeito, Alexandre. Bom, primeiro é importante registrar que o ponto nada mais é do que um dos elementos do estabelecimento empresarial ou comercial, para aqueles que preferem a terminologia mais atual, né, do direito de empresa, mas é um dos elementos que se caracteriza pelo lugar no qual o estabelecimento se situa e no qual desenvolve as suas atividades empresariais. Perfeito. Portanto, o ponto ele tem muita relevância em determinadas atividades empresariais e menor relevância em outras atividades empresariais. De qualquer forma, o Código Civil de 2002 inovou na matéria ao disciplinar especificamente o estabelecimento. O Código Civil anterior e nem o Código Comercial tratavam de forma específica do estabelecimento. E hoje nós temos, nos artigos 1142 ao 1149 do Código Civil, uma disciplina própria do estabelecimento, né? E justamente ele veio trazer a regulação de alguns contratos celebrados pelo empresário e especialmente o chamado contrato de trespasse, que nada mais é do que a transferência desse estabelecimento empresarial do seu titular atual, que é chamado de alienante, porque vai tornar alheio o estabelecimento, para o adquirente desse estabelecimento empresarial. Não só o fundo de comércio, portanto. Não só o ponto comercial. O ponto comercial como um dos elementos, e nesse caso um dos elementos incorpóreos do estabelecimento. Certo. O estabelecimento é composto por bens corpóreos e incorpóreos. E o ponto entra como um desses elementos incorpóreos e em determinadas atividades, talvez o mais relevante desses elementos incorpóreos do estabelecimento, com outros aí que o compõem. Muito bem. E o Código Civil veio regular desde 2002, regula essa transferência e quais as consequências nos contratos celebrados pelo alienante do estabelecimento em relação agora ao adquirente a terceiros que tinham estabelecidas relações com o alienante. Perfeito. E, por exemplo, a cláusula de não concorrer, né, que o alienante não pode se estabelecer para concorrer com o adquirente do estabelecimento, está lá no 1147, e algumas outras consequências do ponto de vista contratual, junto a credores e devedores daquele anterior titular do estabelecimento. Desde, por exemplo, ter um contrato de manutenção de impressoras com uma empresa, eu adquiri aquele estabelecimento comercial, eu me subrogo, portanto, nesse contrato. Exatamente. E aí nós temos especificamente o artigo 1148 do Código Civil, que é exatamente o dispositivo em que se verifica uma antinomia com o artigo 13 da Lei do Inquilinato. Que ele estabelece em caráter geral, a redação ela é um pouco rebuscada, começa até por uma exceção, salvo disposição em contrário, né, o que tecnicamente talvez não seja o mais adequado, mas ele estabelece o seguinte, que via de regra, o adquirente do estabelecimento se subroga nos contratos celebrados pelo alienante, com exceção daqueles contratos que tenham caráter pessoal. Portanto, o exemplo que você destacou, a manutenção de determinados equipamentos que são bens corpóreos do estabelecimento. Para que esse adquirente não tenha problemas na continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial por intermédio daqueles bens corpóreos e incorpóreos, a lei no 1148 prevê a possibilidade justamente de facilitar a vida desse adquirente em prol de vários princípios que envolvem a atividade empresarial. Certo. Poderíamos sacar a função social da empresa e tantos outros. Que permitem ao adquirente a manutenção daquele contrato, desde que ele não tenha caráter pessoal. Ou seja, né, num contrato desse ele tem vários tipos de contrato. A partir do momento que o adquirente
ele passasse a ingressar nesse novo estabelecimento comercial, se todos os contratos fossem revogados, ele teria muita dificuldade em prosseguir com a própria atividade. Então, o objetivo da lei é esse. Exatamente. Manutenção da atividade econômica Perfeito. desenvolvida por aquele empresário, e agora novo empresário, por intermédio daquele estabelecimento empresarial que é composto por bens corpóreos e incorpóreos. E, naturalmente, que um dos principais objetivos de quem adquiriu o estabelecimento comercial é prosseguir num contrato de locação, prosseguir naquele estabelecimento, justamente pelo fato de que o fundo de comércio muitas vezes está ali estabelecido, né? Exatamente. E entra o ponto, portanto, o local onde o estabelecimento se situa, né? O local principal onde aquele empresário desenvolve a sua atividade econômica organizada. Este local pode se situar num imóvel do próprio empresário, né? Ou pode ser um imóvel alugado. Certo. E aí que entra essa característica, né? A possibilidade muitas vezes, o local é de fundamental importância para a continuidade da atividade empresarial. Então é nesse contexto que surge a discussão acerca dos destinos daquele contrato de locação celebrado inicialmente pelo alienante, que está plenamente vigente no momento do contrato de trespasse e, portanto, quais as consequências, caso não haja previsão no contrato, por isso salvo disposição em contrário no 148, quais as consequências deste contrato de trespasse no âmbito daquele contrato de locação. Ou seja, aquele adquirente terá possibilidade de continuar, subroga-se na posição do alienante e, portanto, continuará explorando a atividade empresarial naquele mesmo imóvel, ou o proprietário tem algum poder sobre este novo empresário que agora explora o estabelecimento. Naturalmente, se houvesse, claro, por quem adquiriu o estabelecimento, um consenso com o proprietário, não, a gente não teria qualquer tipo de problema. Renova-se o contrato, faz-se um novo contrato. Acho que a dúvida justamente é essa. Eu necessariamente, novo proprietário deste estabelecimento, eu me subrogo, é uma subrogação legal? Eu preciso da anuência ou eu precisaria da anuência do proprietário? É isso, né? Exatamente essa discussão. Ou seja, quando há consenso, o conflito não surge. Quando há um novo acordo de vontades e os interesses se compõem, não haverá necessidade de discussão e a discussão jurídica praticamente inexiste. Certo. Mas o ponto e quando não há esse consenso? Quem tem o direito, o adquirente de permanecer naquele imóvel explorando a atividade empresária que antes era explorada nas mesmas condições, né? Efetuando e obviamente dando continuidade àquele contrato de locação. Perfeito. Ou se confere ao proprietário do imóvel a possibilidade de renegociar as bases contratuais com esse adquirente. E esse é o ponto. E aí entramos na antinomia. O artigo 13 da Lei do Inquilinato, lá na parte geral da Lei do Inquilinato, portanto ainda não estamos tratando sequer das disposições relacionadas à locação comercial não residencial, ou não residencial, né? sim. Portanto, aplicável às locações não residenciais, estabelece que a cessão da locação depende de anuência do locador, né? Qualquer tipo de cessão, sublocação, depende da anuência do locador, ok? E o artigo 1148, como coloquei, diz o seguinte: a subrogação, portanto, substituição, entre aspas, automática, né, da figura do alienante pela figura do adquirente, salvo nos contratos de caráter pessoal. É um contrato pessoal? Essa é a questão que se coloca no âmbito da jurisprudência. A resposta que os tribunais têm dado a este questionamento, se trata ou não de um contrato de caráter pessoal, é positiva, ou seja, a interpretação que tem se dado hoje, majoritariamente no âmbito dos tribunais, inclusive com um único precedente no âmbito do STJ, é de que este contrato é um contrato de caráter pessoal. Logo, sendo de caráter pessoal, o proprietário do imóvel poderia adotar medidas, inclusive para rescindir aquele contrato, na medida em que eu tenho uma nova pessoa figurando no polo locatário daquela relação. E se tutela esses interesses nesse contexto. O que eu defendo, inclusive, porque vi já mais de um artigo a respeito do assunto, inclusive mais modernamente criticando, aplicando o novo Código de Processo Civil em face desse novo precedente, em face dessa questão dos precedentes, porque na verdade eu tenho um único precedente que é anterior ao Código Civil de 2002. Quando nem sequer se tratava a respeito do estabelecimento. Quando não existia o artigo 1148, quando não se colocava a questão da antinomia, ok?
e o meu último artigo é justamente criticando a aplicação desse precedente atualmente, com base no 1148 e no artigo 13. Mas a questão que se coloca, e eu procuro ponderar uma voz dissonante em relação ao entendimento jurisprudencial dominante hoje, é a de que valores... Primeiro que o contrato de locação não é um contrato de caráter pessoal. O locador não está preocupado com os olhos azuis do titular do estabelecimento. Ele está preocupado com o quê? Com o pagamento da locação. Obviamente que se o adquirente do estabelecimento deixa de pagar a locação, deixa de pagar os encargos locatícios, ele tem o direito de tomar medidas para resolver aquele contrato. Aí seria hipótese de implemento, Exatamente, resolução. Perfeito. Eu não posso deixar, me parece, que colocar em primeiro plano os interesses egoísticos, privatísticos do titular do imóvel em face da unidade produtiva que representa o estabelecimento, geradora de tributos, desenvolver uma atividade econômica, geradora de empregos, não é isso? Sim. Pagadora de tributos, me parece que viola a função social da empresa e uma série de outros valores que estão aí implícitos. A questão ela é muito interessante porque se de um lado há quase um esvaziamento do artigo 1148, porque, bom, se eu tenho a subrogação legal de todos os contratos, mas se coloca em dúvida se eu posso permanecer no próprio imóvel, né, isso é quase um esvaziamento do artigo. Por outro lado, pensando na figura do proprietário, ele fica sujeito a receber um novo inquilino com as mesmas condições estabelecidas no contrato anterior, mas que um inquilino que eventualmente para ele seja não desejável. Eu acho que eu estou de acordo com você, Maurício, porque se o contrato ele vai manter as mesmas garantias, há uma subrogação, há uma fiança, ele deve apresentar um novo fiador, há um seguro-fiança, deve apresentar um novo seguro-fiança, os valores de locação são os mesmos, né? Me parece que realmente há um esvaziamento, né? Mas a jurisprudência ela é minoritária nesse sentido. Sim, né? sim. Exatamente. O que predomina hoje em âmbito STJ e tribunais estaduais, pelo menos no de São Paulo, é o posicionamento segundo o qual o proprietário tem o poder de adotar medidas para rescindir aquele contrato por considerá-lo de caráter pessoal. Bom, excelente, Maurício. Queria agradecer muito a sua entrevista. Prazer é todo meu. Vou deixar, se você nos permitir, o seu artigo também, vamos publicar, para que, além desse vídeo, as pessoas possam também fazer a leitura. E, de novo, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de vir até aqui e nos conceder essa brilhante entrevista. Prazer é todo meu, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Maurício Lacerda, pessoal, e até a próxima.